Então, o que mais que eu posso contar para vocês da casa? São 19 cômodos hoje. E aqui Monteiro Lobato passou uma temporada da vida dele muito divertida e, na verdade, nós temos pouco depoimento da família. Nós sabemos que Monteiro Lobato tem os herdeiros dele, que estão vivos e que recebem direitos autorais sobre a obra escrita. Nós não podemos usar indevidamente esse nome para negócios, mas nós podemos levar o nome de Monteiro Lobato para atravessar fronteiras, porque isso é orgulho de brasileiro. Porque antes dele ser herdeiro delas, ele é brasileiro e nós temos obrigação de enaltecer o que nós temos de bom. Ainda mais que deixou esse trabalho fantástico para o Brasil. Esse amor pela obra dele, a senhora veio de pai para filho? De pai para filho. Nós, quando meu pai descobriu que quem tinha morado aqui era Monteiro Lobato, e ele procurou saber quem era Monteiro Lobato, porque as pessoas começaram a vir aqui para saber como era a casa que ele tinha morado. Porque começaram a descobrir que ele tinha escrito aqui o primeiro livro, Urupês, depois escreveu o Jeca Tatu, escreve o Saci, depois também dá um pontapé inicial para a Reinações de Nerezinho. Então todas essas coisas instiga meu pai, que já era um grande leitor, para saber de coisas. Quem era esse homem que morou aqui? Mas esse homem morou aqui, aí na época do meu avô teve um cidadão que vem aqui e pede para ele os móveis que Monteiro Lobato tinha deixado na casa, porque ele ele sai daqui desse casarão e vai para uma casa comum em São Paulo. Então muita coisa não saiu daqui, ficou aqui na casa. E meu avô deu para ele porque ele queria levar para um museu. Até hoje ninguém sabe que museu é esse, onde foram parar esses móveis. E meu avô era aquela pessoa crédula. Ele acreditava, a pessoa falou que era, pronto. Né? Então, o que sobrou na casa dessa época? Sobrou aquelas coisas feias, móveis estragados, que estavam já empurrados, jogados fora. Então, meu pai fez o máximo que pôde e deu uma consertada, mas eu contratei o Nil, que vocês conhecem, e ele veio e fez uma restauração bem mais adequada para tudo isso. Aí a gente lia Monteiro Lobato e nós passamos a viver uma infância fantástica, porque essas coisas estavam presentes no nosso dia a dia. Escritos no livro, a gente olhava e via ali. Exatamente, nós convivemos com o Saci. Aqui em casa, nós passamos a nossa infância inteira pondo culpa no Saci, de tudo que saía errado nessa casa. Toda a arte que acontecia, a gente falava, mãe, olha, nós estamos achando que foi o Saci que fez isso. Porque éramos 8 irmãos, e 8 dentro de uma casa desse tamanho, e com esse mundo de quintal, saía coisa do Arco da Velha. Nós estamos resgatando a nossa história, mas principalmente a história do Brasil, que é através de Monteiro Lobato, né? Um pedaço, literalmente, um pedaço da história do Brasil, quer dizer... E eles achavam assim, não, mas você não vai conseguir, imagina, se o papai morreu, seu marido morreu, você vai fazer isso como? Eu não sei, mas eu acho que vou conseguir, porque eu consigo as coisas que eu preciso. E realmente, gente, foi fantástico. Aparecendo todas as ajudas possíveis e imaginárias de gente que você nem sonhava. Tivemos aqui, caso vocês não acreditem nesse poder milagroso do planeta, que é a energia que emana de você, passe a acreditar, porque Monteiro Lobato acreditava e virou. Esses dias aqui no banco da cidade, escutei um cidadão na fila dizendo assim, não sei por que vocês fazem tanto fricote com esse Monteiro Lobato, esse homem não deu certo em nada que fez. Eu falei, quisera eu não dar certo como ele não deu, porque nós estamos comemorando 100 anos que ele morreu e falando nele aqui com respeito e admiração. E eu garanto que a hora que o senhor morrer, 7 dias depois, ninguém nem sabe quem é o senhor. Nós estamos falando de um brasileiro que pode ter morado aqui, porque essa é a história que você vai contar no seu YouTube agora. Monteiro Lobato, nós temos notícias aqui, nós não temos prova, nós não temos documentos, porque esses documentos não existem. Não existem porque são escondidos. E eu tenho certeza absoluta disso. Nós acreditamos que isso seja uma questão política.
E tudo que eu estou falando para você, eu estou colocando de uma forma que eu deixo bem claro que é opinião minha. Eu acredito porque um homem que fez uma faculdade de Direito, que casou com uma cidadã na época da sociedade, ele não pode simplesmente ter aparecido no cartório sem documento e casar. Não existe isso. Então, nós não sabemos que esse cidadão, aonde está o nome dele, José Renato Monteiro Lobato, porque era assim que ele se chamava. Nós não sabemos quem é o pai desse cidadão. Nós não temos em nenhum lugar um documento que diga o meu pai foi fulano de tal. É documento que seja de cartório, na época. E todas as pessoas têm. Cora Coralina tem todos os documentos de 3 gerações passadas. Eu já estou lendo e falo, como que ela tem todos esses documentos e Monteiro Lobato não tem nenhum? É porque embaixo desse angu tem osso. Tem um grande ponto de interrogação. Eu ouvi milhares de pessoas aqui me dizendo que Monteiro Lobato nasceu aqui nessa casa e foi batizado nessa igreja, e que por isso, quando você vai pedir alguma coisa de documento, eles falam que queimou, que pegou fogo, que não sei o quê, e que não tem documento nem dele nem de ninguém. Então, nós estamos pedindo, e até hoje, para todas as pessoas que nós pedimos os documentos, e não são pessoas comuns, são pessoas ligadas na área, elas não apresentaram para nós documentos nenhum. Continuou, porque você vai até um ponto, chega um ponto, parece que tem uma parede, e dali para frente você não passa. Então, só do documento estar escondido, eu acredito em falcatrua. Sinceramente, é minha opinião, e acredito que de boas pessoas da cidade, que acredito que passam e que estudam Monteiro Lobato como eu estudo. Então, se nós conseguimos essa prova, que Monteiro Lobato nasceu aqui nessa casa, ele não vai deixar de ser taubatiano, porque essa fazenda pertencia a Taubaté na época que ele nasceu. Logo depois foi desvinculada. Mas só que agora ele é um cidadão lobatense, vamos supor, que a gente considera. Isso é um objetivo da senhora, então, né? Que seja reconhecido. Eu gostaria muito que fosse. Eu gostaria muito de ter um painel onde eu pudesse pôr toda a documentação, porque qualquer historiador que viesse aqui, ele teria direito de usar esse painel para futuras biografias. Porque as biografias que eu tenho hoje de Monteiro Lobato não tem documento. Muito menos que Monteiro Lobato nunca esteve morando nesse sítio que eles dizem que é de Taubaté. Ele morava em Taubaté, numa casa em frente à estação. Se você conversar com qualquer pessoa de Taubaté, ele vai dizer que não, que lá que era casa. Não, lá era o entreposto do Visconde, onde ele guardava a mercadoria para ser colocada no trem, que é exatamente ali do lado. Então, mas cadê esses documentos? Não tem. Então as pessoas vão passando para frente uma mentira, e essa mentira repetida não sei quantas mil vezes, ela parece que se torna verdade. E nós estamos tentando interromper essa história, porque não é possível que o Brasil passe a vida inteira com mentiras. É um parque criado pela grande mídia, né? Isso, e ele só funciona por quê? Porque tem a Emília da Globo, porque tem eu não sei o quê, os personagens que a televisão criou. Não que